ferroviárias, túneis de gás, para uso para gás, né, para rodoviário, então é uma série de tipos de túnel e finalidade que nos deu aí a oportunidade de vivenciar situações muito diferentes, né? Então tem essa formação voltada para o subterrâneo e hoje atua aí na obra de Florianópolis, né, o contorno viário de Florianópolis, como gerente de contratos. A gente executa aqui 4 túneis. Se conseguir colocar a apresentação aí, professor, deixa eu ver se eu consigo a minha também aqui. Eu tive que passar para o tablet, que o computador deu um probleminha. Isso, é aquela ali mesmo. Tá, sim, tá bom, eu vou falar, não pode passar aqui. Então é isso aí, né? Eu vou falar de forma geral sobre túneis, e aí vou falar também das curiosidades da nossa obra atual aqui. Essa palestra, professor, eu fiz ela voltada aí para alunos com pouco conhecimento em túnel. Então, assim, se eventualmente eu estiver exagerando em algum nível de detalhe ou de fundamento aí, pode me cortar, mas eu fiz inicialmente para apresentação em algumas universidades, assim, que acaba, onde a gente passa pedindo, né, para um entendimento geral de túneis. Então, ela pode ser que ela esteja um pouco básica, eu não conheço, né, eu não sei aí qual acho que a maioria da turma aí deve ser da área ferroviária, né, que eu entendi. Perfeito. Nossa, seria legal. Perfeito, perfeito. Então eu acho que perfeito, né, tem um túnel aí especificamente, o primeiro, pode passar aí a primeira foto, que já, a primeira foto ela já é de uma ferrovia, né, Ferrovia dos Carajás, que a gente executou entre os anos aí de 2013 e 2015. Isso aí foi lá em Parauapebas e Canaã dos Carajás, quem conhece aí a região, é o ramal ferroviário do S11D. São 4 túneis, né? São 4 túneis ferroviários singelos, uma seção, salvo engano, aí de 70 metros, 80 metros quadrados, e é uma foto que eu já coloco ela de entrada, porque já traz o fundamento principal do túnel, né? A facilidade que ele traz, como ele respeita o meio ambiente, né? E como ele vence os desafios, né? Então, você vê ali uma serra, né? Não teria como dar a volta nessa serra. Você tem ali a região região amazônica, né? Muito preservada nessa região. Então, qualquer obra que seja feita tem que se levar em consideração, primeiramente, o meio ambiente, e o túnel tem essa característica. Você vê que não tem desmatamento, né? Ele praticamente só se insere naquele ponto da seção dele, do emborque. Então, é uma obra, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ecológico, surpreendente como ela traz benefícios aí para o meio ambiente. E aí algumas outras obras, se puder passar aí, professor. Algumas outras obras, a de cima do lado esquerdo aí é uma obra também ferroviária, Ferrovia Norte-Sul, né, Anápolis, Goiás. Isso foi em 2009, 2008, 2008, 2009. Essa obra começou em 2007, 2008 e 2009. A obra da Ferrovia Norte-Sul, ela tem uma característica muito interessante, que é uma ferrovia, mas é urbana, é uma ferrovia de carga, mas é urbana. Então você vê ali uma baixa cobertura, um bairro em cima, também uma condição muito diferente, muito legal de se viver, porque você tinha que conviver ali com a superfície, com os riscos da superfície ser habitada, né? Então é realmente uma obra de muito cuidado. A gente teve escavação em solo, escavação em seção mista, escavação em rocha. Então os cuidados são muito grandes, né? Então você tem de um lado o meio ambiente, do outro lado
a região a urbana, né? A foto do lado túnel da Grota Funda, Rio de Janeiro, um túnel rodoviário, né, por volta ali de 2011, 10 e 11. Mais embaixo, Rodoanel Leste 2012, 2012 até meados de 2013. À direita, 2013, 14, a obra que eu estava falando, né, da ferrovia do S11DR, né, que é o ramal da Ferrovia dos Carajás. Mais embaixo, do lado esquerdo, um túnel no Rio de Janeiro, também, na verdade, cidade de Niterói, que é um túnel muito importante lá para a cidade, o pessoal esperava há muito tempo. A gente executou aí em 2015 e 16, e depois 16 até 2018, do lado direito, túnel do Rodoanel, que acho que anteontem, né? Anteontem foi feita aí a nova licitação da concessão do Rodoanel Norte. São 7 túneis, e eu participei da execução de 3 deles. Você tem 7 túneis em execução ainda, que não finalizaram, né? E 3 deles eu tive o prazer aí de participar da construção. Pode passar, professor. Vê se vai abrir o videozinho aí. Tem um vídeo com efeito aqui. Boa. Isso aí é mostrar um pouco da nossa obra aqui atualmente, que é o contorno viário de Florianópolis, só para situar, tem uma obra muito bacana. São 4 túneis, o contorno viário tem 50 quilômetros, essa linha vermelha ela desvia, quem conhece a região de Florianópolis, ela desvia o trânsito da BR-101, que atualmente praticamente é uma avenida entre as cidades de Palhoça, São José e Florianópolis, desvia esse trânsito para fora, né, traz para a zona rural, e por consequência acaba interceptando ali algumas serras, e por isso a necessidade aí de quatro túneis, né, túnel 4, que acaba sendo o primeiro, depois o túnel 1, 2, 3. Então, o objetivo dela é reduzir, aumentar a velocidade, né, diminuir a perda de tempo naquela região vermelha ali, atualmente com um fluxo muito grande de quem vem de Porto Alegre em direção a Curitiba, também no sentido contrário. Tem um outro videozinho ali, professor, do lado. Aí, isso. Será que não tá abrindo? Pode seguir, depois eu tento mandar eles aí a gente abre ele no final, não vai ter perda na apresentação, não. Bom, próximo slide. Depois no final eu coloco alguns vídeos aí. Tá, perfeito. Então, eu coloco, né, como as áreas de atuação, né, do engenheiro na área de túneis, né? Então, você tem, como toda obra, né, como toda grande obra, você tem várias etapas. Você tem a estudo de viabilidade, você tem que é técnico e comercial, você tem a realização de projetos básico e executivo, tem a parte orçamentária, muito importante, planejamento, execução de obra, fiscalização de obra, gerenciamento da obra, né? E o acompanhamento técnico de obra, que não se faz um túnel hoje em dia sem o ATO, chamado ATO, que é o acompanhamento técnico de obra, muito importante, que na prática é a representação das decisões do projeto, né? Ele é o responsável por, no dia a dia da execução da obra, como o Nares falou há pouco, né? Uma obra muito dinâmica, uma obra muito versátil, uma obra que muda o tempo todo. Não dá para você dormir com ela, no sentido de que faz um planejamento e cumpra-se o planejamento naturalmente. Não? Todo dia você pode ter uma surpresa. Eu não sou geólogo, né? Não tenho uma grande formação em geotecnia, mas a gente aprendeu aí que a geotecnia, a geologia, ela traz grandes surpresas no dia a dia, né? Então, essa questão que você falou dos furos de prospecção aí, mais para frente eu vou falar um pouco, mas não dá para viver sem ela, porque o tempo todo tudo pode mudar. Na verdade, por mais bem sondado, por melhor que seja o trabalho de sondagem, você fica ainda com uma dose de incerteza que demanda aí no dia a dia, para a segurança da obra, para a segurança das pessoas,
uma sondagem tátil visual, pelo menos, né, uma sondagem simples, mas que te traz uma informação básica, né, o que que tem nos próximos metros, como encarar esses próximos metros, já que você não tem ainda uma ferramenta que te traga uma certeza de forma virtual, né, então é a furação mesmo que te garante conhecer o que tem logo à frente. Então essas são as áreas aí, as principais áreas de atuação, né, e nós aqui, no meu caso, eu sempre atuei na parte de gerenciamento da obra, execução em si, né, que também é muito gostoso, é muito legal, a gente vive a obra no dia a dia, muito no detalhe, né, desde a parte de pessoal, de equipamento, de material, é realmente empolgante aí o dia a dia de quem trabalha com túneis, seja ele rodoviário, ferroviário, para qualquer fim. Pode passar, professor. Nós estamos numa fase, hoje aqui, para você ter uma ideia, eram 4 túneis, e a gente chegou a tocar os 4 túneis ao mesmo tempo. Então, 4 túneis com 2 inbox, cada um, isso vira 8 inbox, e por consequência, sendo duplo, 16 bocas de túnel, né, 16 frentes de trabalho, todas elas trabalhando 24 horas por dia, de segunda a sábado. Então, a gente chegou contando aí com alguns terceiros que a gente tem, a 1.100 pessoas rodando na obra, muita gente. Não. E é isso que você falou, né? O tempo todo alguma coisa pode mudar lá dentro, então o nível de atenção tem que ser muito alto. Então, eu falo um pouquinho na apresentação, né, sobre, apesar de ser ferroviário aqui o tema, mas isso também se aplica às ferrovias, né? Qual é o futuro, né? Qual é o futuro das cidades? Ele depende basicamente do melhor aproveitamento da superfície, né? Então, para o melhor aproveitamento da superfície, não tem outro caminho que não seja a utilização, a melhor utilização do espaço subterrâneo. O Brasil ainda é tem muita oportunidade de aproveitamento do espaço subterrâneo, né? Ele já está com as grandes cidades aí com a superfície tomada, né? Não tem mais como crescer se não aproveitar bem o espaço subterrâneo, e com isso aparece uma oportunidade gigantesca aí, seja ela na parte rodoviária, seja ela na parte ferroviária, de se construir grandes túneis, grandes obras subterrâneas. No CBT, né, no Congresso Brasileiro de Túneis do ano passado, a gente ouviu lá alguns dados impressionantes de que a China faz em um dia o que a gente faz em um mês de escavação subterrânea. Então tem realmente uma oportunidade muito grande, né, desde que o país mantenha um crescimento de se ter aí muitas obras subterrâneas. Pode passar. Aí, bom, rapidinho aqui, né, então traz economia, volta por favor. Economia de tempo, economia de energia, economia de manutenção a longo prazo, confiabilidade, né, segurança, conforto, pontualidade, impactos ambientais e prioridade no uso da superfície. O que é importante, né? Quando se vai fazer a concepção de uma obra subterrânea, o pessoal se preocupa demais com o custo dela, né? E realmente, de fato, você pega 1 quilômetro de túnel e compara aí com uma rodovia, o custo dela por quilômetro vai ser muito maior, não tem dúvida. Só que isso, se você considerar a curto prazo, né? Se você considerar a execução dela em si. Agora, quando você pensa aí no futuro, a economia, a economia no trajeto, né? A economia, o uso da superfície, a questão ambiental, ela se paga muito rapidamente, né? Então, não basta pegar o custo por metro, por quilômetro de túnel. É uma análise que demanda aí pensar de forma global, né? E não só na execução da obra. Pode passar, professor. Então, aí várias finalidades, né? Entre elas a ferroviária. Então, você tem aí túneis de mineroduto, né? Tem várias obras aí da Vale e outras mineradoras aí que utilizam o mineroduto. Você tem a mineração em si, né? Que está em crescente no país, né? Quando você se compara também o Brasil aí com o Peru, com o Chile, a gente ainda tem uma possibilidade de crescimento muito grande na área de mineração subterrânea.
o Brasil ainda é rico em mineração de superfície, né, nas lavras de superfície, por isso ainda não se explora tanto o espaço subterrâneo, mas a mineração tende a crescer muito. O túnel ferroviário, túneis de adução de grandes barragens, né, o túnel de metrô que também está em uma crescente muito grande, né, a gente vai ter aí agora São Paulo, estava vendo, lançando três novas linhas. São Paulo tem a promessa aí de ser lançado também, Nares, não sei se tem acompanhado aí, o Ferroanel, né, tem uma previsão aí de se ter um anel ferroviário na cidade de São Paulo para também escoar a produção, né, assim como tem o Rodoanel, o Ferroanel, então tem uma expectativa muito grande de ter essa grande obra, seria uma obra com muitos túneis, que tem tudo para poder sair. Né? Imagina que o Rodoanel, que ele é mais próximo, ele é menos dentro da Serra da Cantareira, ele é mais próximo do perímetro urbano da cidade. Ele teve, eu acho que 7, 8, 10 ou de 10 a 12 túneis, né, para vencer ali a geografia. Imagina o Ferroanel, que seria mais longe do perímetro urbano, seria mais dentro da serra. Então tem uma expectativa de muita obra ferroviária ali, sem contar o que o pessoal está sempre falando, né, que seria a possibilidade do TAV, que é o trem de alta velocidade, e outras obras aí ferroviárias. Acho que BH também tem um projeto desse aí, ou não, Marés? Contorno ferroviário. Com certeza. É isso aí, é isso aí. Então, tem a possibilidade muito grande de aumento aí, né? E aí tem ali depois outras obras, tem a obra, por exemplo, da transposição do São Francisco, teve muitos túneis, né? São túneis aí para transposição de água, teve muitos túneis, ainda tem túnel em execução, então também é uma necessidade. E tem os rodoviários, né? Os tradicionais rodoviários aí, tem a utilização do espaço subterrâneo aí que no futuro a gente acredita, quem conhece a região do Rio de Janeiro, região região ali do Porto Maravilha, né? Toda aquela obra que foi feita, aquilo lá é um exemplo de como o espaço subterrâneo pode ser utilizado, valorizando a superfície, né? Você valorizou toda aquela superfície ali que era uma região morta do Rio de Janeiro, do Porto, região portuária, do centro do Rio, valorizando a superfície, trazendo ali uma série de túneis, tirando aquele elevado, um grande elevado, que era uma obra feia, uma obra que diminuía o valor da região, o valor do metro quadrado na região ali era muito barato, até em função daquele elevado. Hoje virou uma região valorizada, em função basicamente de se ter derrubado o viaduto e feito vários túneis ali e executado aquele Porto Maravilha. Pode passar, professor. Ah, é uma obra muito bonita, é uma obra muito valor.
isso aí é uma estatística, né? Uma estatística geral aí da utilização, né? O fim da finalidade de túneis, né? Então você tem primeiro ali por região, e aí quando você considera túnel, está inclusive mineração, né? Então você pode ver que Minas Gerais, nesse caso não está incluso mineração, mas sim Minas Gerais, com a ferrovia, acredito que pela ferrovia do aço, é uma das maiores regiões com túneis do Brasil, né? E depois vem São Paulo, vem Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, depois vem os demais. Então, com certeza, aí a ferrovia do aço mesmo, né, professor? Que tem vários e vários e vários túneis, né? Inclusive, inclusive é a formadora aí dos grandes tuneleiros do Brasil, projetistas, executores, aí, os sêniores do Brasil passaram por essa ferrovia e, e até hoje nos ensina. Aí, em termos de extensão, né, você tem aí, a maioria deles são ferroviários, né, depois vem os hidrelétricos, depois os de saneamento, os de rodovia, metroviários e algumas travessas. Né? E aí depois você tem por volume, que basicamente acompanha essa linha aí também. Pode passar. Bom, as fases, né? Você tem a concepção e demanda, né? Concepção e demanda. Hoje a gente tem várias demandas, né, professor? Se for olhar aí pelo Brasil, ontem ainda falávamos aí com alguns colegas, BH, por exemplo, é uma região que merece túneis metroviários, né? Todo mundo sabe disso. Então, a demanda ela já existe, a concepção ela já existe, infelizmente não saiu do papel ainda. Se for pegar a cidade de São Paulo, a mesma coisa. Tem muito pouco metrô, apesar de ser a região que mais tem metrô, ainda tem pouco. Né? Nessa parte ferroviária, a gente está falando aí, né, de vários projetos já com demanda, com concepção, mas que ainda não saíram do papel, justamente talvez pela viabilidade comercial, né, que seria o próximo item aí. A viabilidade comercial muitas vezes ela é encarada a curto prazo, né, verificada só a curto prazo, e aí realmente é difícil de sair do papel. A gente precisa de pessoas aí nas lideranças que entendam isso, né, que não basta pensar no ano dos 4 anos que eles estão governando, porque é a longo prazo que teremos retorno. Né? Então, uma vez demandado e uma vez viabilizado, você vai para o projeto básico, que hoje no Brasil também, e talvez o reflexo melhor disso tenha sido na transposição do São Francisco, né? Os projetos básicos precisam ser melhorados, né, para que o interesse das empresas seja o mais assertivo possível, né, e a gente tenha menos atraso, menos riscos de parada de obra, né, que isso geralmente está na parte especialmente hoje, né, que a gente tem muitas concessões. Então, a gente precisa de projetos básicos melhores para poder ser mais assertivo aí na concepção geral da obra. Projeto executivo e, posteriormente, a execução em si. Pode passar, professor. Acho que isso daí vocês devem ter visto já bastante nessa aula, né? São os outros métodos. Eu vou falar aqui basicamente do NATM, que é o método mais utilizado, né? O método austríaco, mas você tem vários outros métodos aí de escavação de túnel, mas o que hoje é difundido realmente é o NATM, né? E o TBM, claro, que é o mecanizado, mas é basicamente utilizado em metrôs aí. Não cabe na discussão, que a gente vai falar especificamente do NATM, que é o que a gente fez, acho que 90% dos túneis do Brasil aí, talvez do mundo, são executados nesse método. Pode passar. Bom, por que eu já começo falando do implemento do concreto projetado, né? Porque, de fato, ele trouxe a possibilidade aí do NATM, né? Ele faz toda a diferença numa obra.
O concreto projetado, à medida que ele evolui, né, à medida que ele melhora, à medida que os aditivos melhoram, que os cimentos melhoram, que a aplicação dele é cada vez mais mecanizada, a obra ganha uma progressão geométrica. Assim, impressionante como faz diferença ter um bom concreto projetado. Então, se eu tivesse que colocar numa obra de escavação subterrânea, seja ela de qualquer nível, qual o primeiro assunto a ser tratado, né, independente se é solo, se é rocha, e aí, é claro, esse é o ponto de vista do engenheiro civil, né, não é o ponto de vista de um geólogo da equipe de geologia da obra, é o concreto projetado. Na minha visão, se você tem a garantia de um bom concreto projetado, tanto ele na fase de mistura dele, né, de conhecimento do seu material, quanto na aplicação, um bom equipamento, uma boa equipe, isso aí você tem com certeza aí uma oportunidade muito grande de obter bons resultados. Pode passar, Lucas. Aí está sendo aplicado, é um céu aberto, né? Está sendo aplicado em céu aberto e está sendo aplicado aí manualmente, né? Com o mangoteiro ali fazendo a aplicação dele. E hoje, né, para quem visitar, se alguém tiver a oportunidade de visitar uma grande obra aí, aqui, por exemplo, a gente tem robô de concreto projetado. Então, cada frente de serviço tem um robô de concreto projetado para evitar que o mangoteiro, né, fique ali sob um risco, né, sob pressão. Então, é isso que eu digo. As coisas estão mudando, estão melhorando, e hoje você tem aí robô de concreto projetado, um para cada frente. Isso daí, de cara, elimina um dos principais riscos dentro do túnel, que é o acidente com concreto projetado. Se eu tivesse que fazer uma lista aí de todos os acidentes que eu vi em túnel, certamente 70% deles estão relacionados na atividade de concreto projetado. E até por isso, é uma ação que a gente faz, até percebendo isso hoje, quando a gente vai começar uma obra, a gente tenta já começar dimensionando, claro, depende do porte da obra, né? Não é toda obra que isso vai ser possível, mas a gente começa dimensionando com um robô, né, para evitar o máximo possível o manual no subterrâneo, né? No céu aberto, o concreto projetado com mangoteiro, com bons mangoteiros ainda é fundamental, até porque ele traz uma qualidade muito grande na aplicação, né? Ele geralmente ele tem um tato melhor na aplicação, são volumes menores, então ele consegue dar um acabamento melhor. Agora, em grandes túneis, em grandes seções, não tem dúvida que o robô ele traz um nível de segurança muito adequado aí para as obras. Pode passar, professor. Bom, o que é o NATM, né? Em função da existência aí do concreto projetado, por isso que eu trouxe ele primeiro, né, é possível a gente pensar nessas figuras aí. É possível a gente pensar nessas figuras aí. Então, você tem a primeira figura ali do lado esquerdo, deixa eu colocar no modo de visualização. Ah, essa primeira figurinha aqui, eu não vou entrar na parte técnica, até porque eu não sou projetista e, é muito técnico, mas ela é muito interessante. Depois, provavelmente, essa apresentação vai ser disponibilizada, né, professor? Então, assim, é total, tranquilo. Por que ela é interessante? Aí começa a entrar numa questão assim que o que é o túnel? Qual a concepção do NATM? Você você faz uma escavação e você conta com ele para poder você gastar menos, para você colocar um revestimento menor. Como que isso acontece, né? Você faz um avanço, uma escavação ali convencional, e você dá um tempo para aquele maciço se reorganizar, né? As tensões que estão presentes ali, à medida que você faz um avanço, seja ele de 1 metro, de 2 metros, naquele momento, antes de você avançar, a tensão
toda a tensão daquele solo, ela está de uma forma equilibrada, e à medida que você faz aquela escavação, você avança 1 metro, você desequilibra aquela seção, aquela tensão, e ela se redistribui. No momento que ela se redistribui, aí eu vou contar aí com o professor aí, até para explicar isso melhor para nós, ela se deforma. E essa deformação ela é importante, né? Porque se você entrar com o revestimento imediatamente depois da escavação, você vai ter um carregamento dessa estrutura muito maior do que ele foi dimensionado. Então, até o tempo entre a escavação e você entrar com o seu tratamento, com a sua casca de concreto, tem ali um tempo, demanda um tempo para essa redistribuição das tensões, e quando você aplica ali a camada de concreto projetado, você já vai ter, né, aquela primeira camada que vai reduzir as movimentações, as deformações. Naquele momento você já vai ter redistribuído essas tensões, ele vai arquear, ele vai contar com o próprio maciço, né, para poder com as deformações para redistribuir essas tensões, e aí vai para essa segunda figurinha do lado, né, do lado direito, que o que seria como seria o carregamento dessas cargas, né, e você tem ali a estrutura de concreto projetado. Possivelmente, se você entrasse com o concreto projetado logo depois, você teria que ter uma espessura de concreto projetado talvez 3, 4 vezes maior do que se usa. Você conta aí as deformações iniciais, né, com essa redistribuição para não precisar entrar. Por aí mesmo, professor? Isso aí é uma área técnica, com certeza você domina melhor do que eu aí. Exatamente. Perfeito. Exatamente. É isso aí. É isso, exatamente isso daí. Acho que eu não sei se foi o Marco, parece que o Marco pediu a palavra, não sei. Não, pessoal, desculpa, apertei errado aqui. Tá, tá. E aí entra a outra figura, que é aquela ali com as seções ali, amarelinhas do lado esquerdo, que é como executar um túnel. Você não executa, a depender da seção, você não executa isso em seção plena. Você divide essa seção em várias partes, né? Você particiona a seção de acordo com a condição geológica local, né? E o projeto traz isso, né? Você vai ter ali os mapeamentos e vai ser verificada qual a melhor condição de se avançar, se é em meia seção, se é com side drift, se é em seção plena, né? E tem muito a ver
com o tempo que você tem para entrar com o seu revestimento. Né? Se você eventualmente tivesse uma possibilidade de entrar no tempo correto, com todo o revestimento necessário, você poderia sempre avançar. Por maior que fosse a sessão, você poderia executá-la de uma vez. No entanto, a gente sabe que não é assim. Você tem um tempo ali de ganho de resistência do concreto, de aplicação do próprio concreto. Então, para a segurança da obra, muitas vezes essa execução tem que ser feita, ela tem que ser feita em partes menores, né? Então, às vezes, o side drift é muito utilizado, aqui na obra também a gente tem isso, que é uma seção, a gente tem um túnel de 150 metros quadrados, no entanto, ela é subdividida em áreas menores. Então, você avança uma parte, trata ela, e só depois faz o alargamento. Então, você pode ter várias fases de escavação, você pode ter 5, 6, 7 fases de escavação, né, a depender do tamanho da seção e da condição do maciço. É isso que é a característica do NATM, né? Você não briga com a condição geológica, você vai se adaptando a ela, né? Você vai tratando aos poucos para conseguir vencer ali metro a metro. Por exemplo, quando a gente pega um túnel nosso em solo aqui, que é uma seção de 150 metros quadrados, quando a gente pega a média de avanço dele, considerando toda essa divisão que a gente faz na seção, esse particionamento que a gente faz na seção, a gente tem uma média de avanço de menos de 30 centímetros por dia. Então, você imagina, às vezes você consegue avançar 1 metro num dia, só que é numa seção pequena, você vai ter que voltar lá atrás e fazer o alargamento. Então, a depender da condição, né, geológica local, vai ser importante você particionar, porque se você tentar enfrentar uma seção maior, o risco vai ser muito grande. E aí do lado tem uma outra figura, que eu vou explorar um pouco mais à frente, que são dos tratamentos prévios, né? Ele está mostrando as enfilagens, né, como elas são executadas. Já falou de enfilagem, professor? É isso aí. Não dá para num túnel em condição geológica, um solo ou uma classe mista, você não executar a enfilagem. Então, modernamente, hoje a gente executa enfilagens autoperfurantes, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é o seu guarda-chuva, né? É o guarda-chuva, você faz ela geralmente ali com extensão que varia de 9 a 15 metros, mas normalmente aí elas têm 12 metros, né? Você faz um guarda-chuva na sua frente, aquela figurinha ali, e depois ela é provisória, né? Ela não é uma estrutura permanente, ela não faz parte da estrutura permanente do túnel, ela é provisória e serve especificamente para você avançar. Avançou, é, 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 ela perde o sentido ali, claro, ela fica inserida no maciço, mas ela é específica aí para o avanço de um passo de avanço, seja de 80, de 1 metro, enfim, ela é uma estrutura provisória muito importante, falar um pouquinho dela mais na frente, especialmente quando você tem aí características de solo, né, ou seção mista. Pode passar, professor. Uso de softwares, né, falando também ainda um pouquinho aí da concepção, né, então aquilo que eu estava falando, né, a redistribuição das tensões. Você vê o que acontece, é um exemplo, um solo homogêneo, né, uma região aí onde foi escavado um túnel, as tensões elas se desequilibram, né, elas buscam um reequilíbrio, né, através das deformações, tendendo sempre o fechamento do túnel. Né? Então, a depender do tamanho da seção e das tensões e das deformações, a tendência isso daí é fechar. Né? Ele não é uma condição natural. Eu costumo falar que a gente enfrentar um túnel, executar um túnel, não é uma condição natural. Ele é contra a gravidade. Né? Só que a gente conta também aí com a engenharia para a possibilidade de manter ele em pé. Né? Seja ele em rocha, seja ele em solo, ele é contra a gravidade. Então, as tensões vão sempre se redistribuir, né? E a depender se foi bem calculado, se a seção está bem calculada, se o meio em que ela
foi prevista realmente acontece, você não vai ter problema. Agora, você pode ter feito aí um projeto imaginando que você está num meio homogêneo, né, e calculado um tamanho de seção e, eventualmente, esse meio não se comporta dessa forma, tão bonitinho, redistribuindo as tensões com as deformações da forma que você calculou, e daqui a pouco ter aí um problema maior. Um problema maior. Pode passar, professor. Bom, um pouquinho de investigações, né? Possivelmente o professor já falou, mas eu trago aí um caso real. Esse daqui é o caso real da nossa obra aqui, né? Que é uma sondagem. Você abre um projeto, isso é um perfil geológico, é a primeira coisa, é a primeira folha que o engenheiro de túnel quer ver, né? Como está o comportamento, as seções, a compartimentação teórica da sua obra, né? Que tipo de material você tem ali. Geralmente, você tem sondagens ali SPT e rotativas, né? E isso já é possível saber que tipo de material tem, né? E com a recuperação, nível de fraturamento. E você tem as não destrutivas, né? Você tem outras ferramentas aí, sísmica, enfim, outras ferramentas não destrutivas que ajudam, né? Que corroboram ali com aquelas sondagens para trazer um nível de certeza maior. Importante. Mesmo com tudo sondado, não dá para ter certeza. A gente vive no dia a dia algumas questões, né? Já vimos de acontecer de uma sondagem coincidir numa região muito ruim e aquele maciço previsto vir como se tivesse uma falha enorme ali, ser apenas uma passagem, assim como já vimos o contrário, né, de uma sondagem, especialmente essas destrutivas, ela interceptar um maciço são numa direção, não tem nenhuma fratura subhorizontal, eventualmente, mas, no entanto, do lado dela, ali, 10 metros para lá ou 10 metros para cá, você pode ter uma falha, você pode ter condição geológica muito ruim e a sua sondagem não interceptou. Então, mais uma vez, dá mais motivo para a gente fazer aquelas prospecções durante a execução do próprio túnel, que você está mais próximo, né? E você garante a segurança. Nesse momento, claro que você já tem um tempo passado, então você pode estar perdendo aí no seu planejamento, no orçamento da obra, mas você vai ganhar em segurança, né, sabendo o que tem nos próximos metros. Pode passar, professor. Essa daí também é do nosso projeto aqui, como se classificam de forma geral, né, o nosso subsolo, né? Então, você tem seções totalmente em solo, esse mais vermelho aí, ele é uma seção totalmente em solo, então toda a seção do túnel está inserida em solo, né? Você tem uma seção mista, onde você começa a ter uma melhoria, né, do material, geralmente, né, acho que dificilmente vai acontecer diferente, a rocha ela vem surgindo do fundo do túnel para cima, né? Então ela vai melhorando, a condição natural aí da mudança de solo para mista, então vai melhorando a condição de baixo para cima. Então, em algum momento, você vai ter tanto rocha ou um material alterado, uma rocha alterada dura, que é o RAD, ou uma RAM, né, presente ali dentro da seção. Então, você vai ter a seção mista, né? Considero aí que a seção mista é o grande desafio para o tuneleiro, né? Você tem a seção em rocha, que é toda ela em rocha. Vou falar rapidamente sobre quais as classificações, mas quando se fala em desafio, sem dúvida, o maior desafio aí do tuneleiro é a seção mista. É a seção mista, porque em solo, né, você sabe exatamente como vai executar. Em solo, você vai executar com um tratamento prévio bem feito, com uma enfilagem, né? Você tem a sua cambota ali do lado, concreto projetado, e não vai ter coisa muito diferente, escavadeira para dentro. Em rocha, também não tem muita dúvida. É jumbo, tirante, né? Perfuração de frente, explosivo, e colocação de tirante com concreto projetado.
É muito claro o que você vai fazer. Agora, quando você vai com a seção mista, né, isso te traz um nível de incerteza muito grande. O projeto não traz no detalhe como executar uma seção mista, até porque ela pode ser executada, a seção mista ela pode ser de várias formas. Né? Eu acho que mais para frente tem umas fotos interessantes, mas você vai ter que, na mesma seção de avanço, executar detonações, ou seja, você vai ter que fazer o uso de explosivo com grandes cargas, que causa vibração, e utilizar ali um equipamento de escavação convencional, uma escavadeira, para poder avançar. Né? E qual a ordem? Qual a melhor ordem? Qual o tempo que eu tenho para poder fazer essa escavação antes de a minha condição começar a deteriorar, antes de começar a ter ali uma deformação maior, né? Você não pode ser muito lento. Você tem o stand-up time, que a gente chama do terreno, que é o tempo que você tem com ele sem o tratamento, né? Você abriu a sessão ali em solo, por exemplo. Você abriu uma sessão de solo, aqui eu falei bastante isso daí, né, na outra apresentação que eu fiz. Hoje, para executar uma sessão em solo, você não inicia a execução dela sem ter um caminhão de concreto parado na boca do túnel. Se você começa a escavar sem ter ele já na obra, você está correndo um risco muito grande, especialmente escavando em solo, porque o banho do concreto projetado, o primeiro lançamento de concreto projetado, ele vai ser muito importante para conter as deformações superficiais da sua escavação. Então, o concreto projetado tem que estar do lado, você vai fazer a escavação e imediatamente vai entrar com esse concreto projetado. Por quê? Muitas vezes o stand-up time desse terreno ele é curto. Escavei com meia hora, uma hora, eu já tenho que entrar com o concreto projetado. A depender, o material ele é coeso, ele é argiloso, ele não tem a presença de água. Às vezes você vai escavar e pode ficar ali 3, 4 horas aberto e não vai ter problema. Agora, tem material que você está escavando e logo depois que a escavadeira passa, está vindo junto mais material do que você quer. E quando é essa condição, ele vai até a enfilagem. Né? A enfilagem é o seu salvaguarda. Ela está ali para justamente não deixar que a escavação passe daquele guarda-chuva. Por isso da importância dela. E você tem que entrar com o concreto projetado imediatamente. Então, ele tem que estar ali na sua porta para garantir que não vai ter desplacamentos e, por consequência, grandes desplacamentos, né, e capelas. Enfim. E na seção de rocha, você tem um stand-up time muito maior, né? Você tem um tempo muito maior para entrar com o tratamento, porque você vai fazer a furação, vai detonar, e numa seção, vamos dizer, uma seção ferroviária, uma seção de 70 metros quadrados, você vai levar em torno, vamos falar numa condição normal, com uma carregadeira, com caminhões ali, 2h30 a 3 horas para fazer uma limpeza de um fogo avançado ali, 4 metros. Depois você vai entrar com abatimento de choco, né, que é uma escavadeira com rompedor hidráulico, que vai sanear, que vai melhorar, que vai limpar aquelas rochas que ficaram soltas, vai gastar mais 1 hora. Né? E só depois você vai entrar com o concreto projetado. Então você vê que você ficou ali 3, 4 horas com a rocha aberta, sem aplicar nenhum tratamento, e isso não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum porque a rocha tem, por natureza, ela tem uma autossustentação, ela não geralmente, sendo rocha realmente, não vai ter esse problema. Então, você tem um solo que demanda um cuidado, um stand-up time curto, né, uma velocidade demandada muito grande de tratamento, tem uma rocha que tem uma certa tranquilidade. E no meio disso, você tem uma seção mista, né, que demanda muito cuidado, porque você pode estar vindo no conforto da rocha e, de repente, encontrar um material ruim e não estar preparado. Esse, com certeza, é talvez o principal risco aí nos avanços dos túneis, é quando você está vindo de uma condição muito boa, um avanço em rocha, uma rocha com qualidade, que te demanda cuidado, mas não tanto quanto um solo, e de repente você não sonda a sua frente, e logo na frente você encontra um material, como diz a turma, né, encontra barro, e aí se vacilar, você dá um avanço de rocha, avança 3 metros, avança 4 metros,
e logo na sua frente você pode ter ali um material alterado, e isso rapidamente pode se tornar um colapso, né? Então é um cuidado muito grande que tem que se ter na seção mista. Vou falar um pouco mais na frente sobre ela. Então, assim, de forma geral, você vai ter o quê? Um solo que são chamadas seções S, né? Essa seção você pode ver que ela tem o arco invertido definitivo, porque para essa seção ela trabalhar a compressão, ela tem que fechar, ela é de forma oval, as cargas vão se redistribuir, as tensões vão redistribuir, e esse concreto projetado ele não tem a característica de trabalhar a flexão, ele tem a característica de trabalhar a tração, ele tem que trabalhar a compressão. Para isso, você tem que realmente ter um envoltório, né? Você tem que ter ele todo fechado, o círculo fechado, para que ele trabalhe como se fosse uma casca de ovo, né? Só que sempre com as cargas no sentido de compressão do concreto e não de flexão. Então, a seção em solo, geralmente, quando você não tem suporte na base, você fecha o arco, faz o arco invertido, provisório e definitivo, ou às vezes só o definitivo e sem o provisório. O que é o provisório? O que eu falei lá atrás? Dependendo do tamanho da seção, você não vai abrir toda ela. Você vai abrir parte, depois fechar, abrir a segunda parte um pouco maior. Depende tudo da condição do seu solo. Na mista, geralmente você pode chamar ela de uma mista com AIP, que é o arco invertido provisório, ou sem o AIP, depende da altura que essa linha amarela vai estar, porque essa linha amarela ela vai começar no piso do túnel até praticamente 4 metros acima da abóbada, ela vai continuar sendo mista, porque ela só deixa de ser uma seção mista quando eu consigo aplicar os tirantes. Enquanto eu não consigo aplicar os tirantes e deixar de usar a cambota, ela continua sendo uma seção mista. Então eu posso ter uma seção mista praticamente toda a face dela em rocha, né? Mas eu ainda não tenho no envoltório a condição de aplicar um tirante, né? Que é o que vai trazer a melhoria do contorno, né? Que vai, na verdade, te trazer aí um arqueamento forçado dessa rocha. Pode passar, professor. À vontade. Sim. RME. Exato. Exato. À vontade. Tá bom. Bom. Isso aí. Que é parte.
É, é isso aí. É isso aí. Eu já vivi projetos que se utilizava o Q, né, o sistema Q de Barton, e RME de BNAVSky, e assim, ambas, como você falou, depende muito ali. Eu não vou dizer que elas são subjetivas, que não são, né? Eu vou mostrar mais para frente aí um aba com boletim de classificação, mas com geólogos, com uma equipe afinada, com uma turma aí com experiência, o resultado sempre ele é o esperado. Nesse caso nosso, já vem do projeto. O projetista optou, né, porque ele pensou as sessões dessa forma, que se utilizasse o RMR, né, esse sistema. Tá? Isso aí. Número de famílias, número de fraturas, presença de água, do que é composto as fraturas, né? Que tipo de material você tem numa eventual fratura? Esse material ele é suscetível aí à expansão, não é? A presença de água pode deixar ele com menor resistência. A quantidade de família, a direção das famílias. Então tudo isso gera. Eu vou mostrar mais para frente. Vamos passando. Eu mostro o boletim. Isso aí, é isso aí. Pode passar, isso daí é uma sujeira da apresentação, não vou conseguir abrir isso, não. Acho que não vai. Aí, pronto. Esse é o boletim. É, é... Não, eu que deveria ter arrumado, professor. Obrigado aí. Bora. É. Lá embaixo tem o... Oi? Opa, tem que ter mais, né? Foi legal aqui, né? Vai da BMS, né? Para mim tá fácil, tá aqui do lado. Na hora. Não, no resumo ali embaixo já falo o que a gente estava falando, né? Os principais metodologias aí para classificação do maciço. Esse boletim, e aí é o boletim que a gente utiliza de fato aqui na obra, né? Pode ver pelos timbres ali da Artéries, do consórcio, ele é um boletim qualitativo e quantitativo, né? Onde o geólogo coloca ele numa prancheta, vai para frente de serviço e tem uma série de marcações que ele faz. Se aqui não vai, deixa eu ver se consegue aproximar um pouco aqui para ficar melhor. Pronto. Você vai lá, você vai observar, de forma geral, a resistência da rocha, né? E se existe a presença de água, se não existe presença de água, o nível do lençol freático, né? O nível de rugosidade da rocha, se ela é mais rugosa, se ela é uma rocha polida, se ela é lisa, se é uma rocha sã ou se é uma rocha alterada. Às vezes você tem, numa condição de uma mesma seção, uma rocha muito sã e do lado uma rocha alterada. Se tem gotejamento, se não tem. Então, cada item desse vai gerando uma pontuação
né, que no final, numa fórmula é colocada, né, e gera uma média que é, nesse caso nosso aí, o número do RMR, que vai te dar, através desse número RMR, você vai no projeto e vai ter a classificação. Se puder voltar, professor, naquele das sessões, lá em cima, o que mostra as 3 sessões. Isso. Lá já mostra, ó, para RMR menor que 20, né, a seção S2. Para RMR entre 21 e 30, seção M2, que é mista. E a partir de 61, né, você já tem ali uma seção, no caso ali é a R2, ou seja, por consequência, entre o 30 e o 60, R4. Então você tem em rocha R4, R3, R2, R1. R1 seria uma rocha sã, sem fratura, que não precisa de concreto projetado, não precisa de tirante, é como se ela fosse uma rocha aí perfeita, né? Mesmo assim, é colocado ali um ou outro tirante, né? Porque ela pode ter um ponto de dúvida e uma pequena capa de concreto projetado, mas na teoria ela não precisaria nada. A R2 já demanda alguns tirantes e uma quantidade de concreto projetado, uma espessura de concreto projetado, assim como a R3 e a R4, que seriam as piores. A R4 é uma seção próxima da mista já, né? Realmente bastante fraturada, e os avanços também vão variando de acordo com a qualidade da minha rocha. Então, quanto melhor a rocha, maior o avanço. Como experiência, o maior avanço que a gente já conseguiu num túnel rodoviário foram 5 metros. Em um único avanço, uma furação de 5,30 metros, com uma eficiência muito boa, explosivo bombeado, uma seção de 150 metros quadrados plena, né? A gente já conseguiu um avanço de 5 metros em uma única detonação. É muito raro, porque era uma classe 1, é muito difícil de encontrar. Então, o projetista, o ATO da obra permitiu esse avanço pleno, né? Mas é uma coisa muito difícil de acontecer. No geral, uma R1, uma classificação, você consegue avançar em 4 metros, mas um R2 você já avança ali 3,5 metros, uma R3 já é uma rocha um pouco pior, 3 metros, e uma R4, 2 metros. E quando você vai para mista e para solo, varia de 80 centímetros a 1,20 m por avanço, né? Não mais do que isso. Independente do tamanho da seção, quando você está em solo e mista, aí não passa de 1,20 m por avanço. Essa é a experiência que a gente viu aí dos projetistas no Brasil. Pode voltar lá, por favor. Bom, pode ser a próxima mesmo. Acho que é legal ver aquela ali que já mostra aquilo que você estava falando. Essa foto, bom, essa daí é o mapeamento, né? Continua o mapeamento, a próxima agora. Ah, sim. Sim. Isso aí. É isso aí. E essa daí é uma clássica, né, transição de solo para rocha, né? No caso, a gente está saindo de uma seção mista, de uma seção de solo, e entrando ali atrás numa rocha sã, uma rocha de muita qualidade. Você vê que o trecho anterior vinha camboteado, né? Tá ali as cambotinhas ali gordinhas, com concreto primário executado, sem deixar as costelas, né, as famosas costelas, até está aparecendo um pouquinho, ela está toda preenchida, ainda vai ali um banho de concreto, e ali você está seguro, né? Não tem tirante executado nessa região, porque não justifica, uma região de solo, né? E a próxima etapa, você vai entrar
não tem as próximas fotos, mas eu cheguei a postar essa sequência aí no LinkedIn na época que a gente avançou, porque foi muito interessante que em uma semana ela saiu da posição de rocha do lado direito para tomar toda a seção em rocha. Toda a seção ficou em rocha dentro de uma semana à medida que a gente avançou. A partir do momento que a gente ficou com toda a seção em rocha, né, a gente foi observar a cobertura de rocha. Então veja que não basta ter uma frente. Você olha para essa frente e fala, ali atrás já tem uma rocha, excelente. Né? Já vou escavar em rocha, acabaram os meus problemas aí de colapso, de desplacamento. Não. Você tem que observar a cobertura que você tem de rocha para ver se já é possível entrar com um suporte diferente, que seriam os tirantes. Porque uma coisa é você trabalhar com uma estrutura mais robusta de concreto para aguentar aí eventuais heterogeneidades que tem no maciço, você entra com uma estrutura de cambota, né, que vai aguentar uma carga maior ali, vai distribuir melhor essa tensão. No momento que você entra para a rocha, né, você cria um arco colaborante através da execução dos tirantes. Então, você vai fazer, no caso nosso aqui, um tirante de 4,5 metros, né? Geralmente, seção ferroviária, 3 metros, 3,5 metros. Você vai instalar uma linha de tirantes no teto e nas laterais do túnel, né? Ela vai... Acho que pode até passar para o próximo slide. Ele vai formar um arco colaborante, a próxima. Isso. Ele vai formar um arco colaborante para melhorar a condição do envoltório, né, do túnel, e te garantir ali que não vai ter desplacamento. Esse aí é um mapeamento de R4, R3 e R2, né? Então, essa representação de cima, ela representa exatamente o que o geólogo encontrou lá na frente. Eu falo com a turma aqui que quando os geólogos vão lá na frente, depois eu vou falar como que é montado o grupo de geologia da obra, quando ele vai lá na frente, ele não enxerga o que a gente enxerga, ele não enxerga essas fotos que a gente vê embaixo, ele está vendo aquele desenho de cima, que é como se comportam as famílias de fraturamento, né, a posição das juntas, o ângulo dessas zonas cisalhadas, né, e todos aqueles termos geotécnicos, né, de mecânica das rochas, enfim, que é importante para a classificação do maciço. Então, cada fotinha dessa gerou uma representação gráfica, né, de como estão ali posicionadas as fraturas dessa rocha. Pode passar. Exato.
Exatamente, exatamente. Tá perfeito, perfeito. É, não, não dá para subestimar, não dá para subestimar a presença de um bom geólogo, de uma boa equipe de geologia, porque ele tem um trabalho fundamental enxergando o presente, enxergando essa foto do momento, de nos ajudar a prever o que vem pela frente, né? Aham, é. E assim, essa foto, lembrando o seguinte, que ele não leva a foto para fazer o mapeamento, ele vai a campo, faz um croquis, né, e depois gera o desenho de cima a partir do croquis, não a partir da foto. Nós é que depois juntamos os dois. Exato, exato, exato. É isso aí. É. Ele viu exatamente onde. É isso, é isso aí. É importante justamente a presença dele no local, porque o contexto também diz muito, né? Ele consegue olhar para trás, nos últimos metros avançados, e ver a presença de água no concreto projetado. Ver se eventualmente teve uma movimentação que causou uma trinca, né? Ver se o tirante trabalhou, se a tela trabalhou. Então, assim, o contexto não é só a foto da frente. Pode passar aí para a gente ver mais. É, exatamente, exatamente. Aqui, provavelmente, o da esquerda aqui é uma seção R4. Não, desculpa, deixa eu ver aqui. Não, esse R aqui não é relacionado ao RMR, não, professor. Isso daqui. Não, não, não. É algum registro fotográfico, exatamente. Até porque ali todas estão com RMR muito alto, né? Você vê que elas já estão todas ali, pelo menos em classe 2, aquelas ali. Bom, isso aí é uma tratamento típico de solo, né? E mista. Varia muito pouco, assim, no geral, o que é feito, né? Quando você vai pensando como cabeça do projetista. Como eu falei, a seção mista eu considero ela pior, ela mais difícil de se executar do que a seção em solo, né? A seção em solo ela tem um nível de homogeneidade maior, você tem um nível de conhecimento do que está acontecendo melhor. Então, ela já por si só já é um tratamento bastante conservador, né, com a utilização de enfilagens, de pregagem de frente, de cambota, geralmente de DHPs a vácuo ou DHPs que são os drenos horizontais profundos ou por gravidade ou a vácuo. Né? Então é uma seção muito conservadora a execução de túnel em solo. E o projetista lança a mão desse tratamento também para mista, porque ele não tem como saber como vai vir essa mista, se a rocha vai vir mais à esquerda, mais à direita, mais acima, mais abaixo. Então, são muito parecidas. E, geralmente, é isso aí. Né? Você tem sempre a enfilagem. Abrindo um parênteses, né? Como que a gente executaria
um trecho desse aqui em solo ou seção mista, sem a execução de enfilagem, sem esses tratamentos prévios, como é feito em alguns locais aí da Europa, que você trata a frente toda, né? Então, você, ao invés de ir tratando a frente e avançando, conhecendo a sua frente e avançando, você abre mão de um recurso que seria uma consolidação do maciço à sua frente, você transforma aquilo ali, às vezes, um solo inadequado, uma condição ruim, num material de ótima qualidade através de injeções e depois você simplesmente avança. Isso não do ponto de vista econômico, não caberia aqui no nossos modelos de contratação. Então, não adianta a gente sonhar com isso aí. Talvez fosse a forma da gente ter uma maior certeza dos prazos, dos custos, mas isso não vai chegar aqui tão cedo e a depender do tamanho da seção e não elimina todos os riscos. Então, a gente continua trabalhando com o tratamento de frente, né, que é colocar as enfilagens, colocar as pregagens, para você garantir que antes de avançar, você tem ali um guarda-chuva, né, você tem uma condição de avanço adequada. Então, as enfilagens, elas são feitas na região da abóbada, né? Então, são essas marcações superiores aí. No nosso caso, desse túnel aqui, são 50 furos, 51 furos, de 12 metros de comprimento. Ele pode variar de 9 a 15, o equipamento consegue executar aí até com 15 metros, a partir daí é muito difícil, né? Então, você coloca tubos, são tubos de metal, tubo Schedule 40, geralmente, né? Que é um tipo de tubo, são tubos com uma certa resistência, e de diâmetro aí normalmente de 76 milímetros, né? Então, são tubos assim, de 3 polegadas, 2 polegadas e meia, e pode ser um pouco maior, né? A gente já fez até com 90 milímetros, mas no geral são 76 milímetros. Isso é no envoltório do túnel. Então, você coloca realmente ali um guarda-chuva prévio e depois avança com cambotas, né, a cada 80. E no meio da seção, além do núcleo, não sei se o professor já falou do núcleo, que é muito importante em seções de solo mista, que é um arrimo natural. Você escava a lateral primeiro e deixa aquele arrimo, um núcleo, como se fosse um talude natural, mantendo a pressão na frente, né, para que você não tenha uma possibilidade de deslizamento dessa frente. Né? Além desse núcleo, se você não tem uma condição, geralmente em solos mais colapsivos, que tem uma tendência a desplacamento, se você não tem ali um núcleo coeso, você abre mão, né, de um recurso que são as pregagens de frente. Né? As pregagens de frente que hoje, modernamente, já são utilizadas com fibra de vidro. Né? Nares, com certeza, viveu aí a pregagem de frente com barra de aço. Né? Você tinha que avançar e cortar com o soldador ali para poder conseguir avançar com a escavadeira. Essa de fibra de vidro, ela tem muita resistência à tração, então ela segura mesmo, ela arrima a tua frente de escavação. No entanto, ela tem pouca resistência a cisalhamento, então a escavadeira passa, corta ela muito bem, e aí você consegue avançar com uma certa facilidade, quebrando toda, se você olhar ali a quantidade, essa primeira figura de cima, todo o meio do túnel está chumbado de barras, que a gente faz aí no caso de 15 metros, né, e injeta cimento. Então são barras de fibra de vidro com injeção de cimento, sob pressão, calda de cimento, né, e depois isso segura, isso arrima a sua frente e você vai avançando com aquilo ali numa condição muito melhor. Né, e vai quebrando e vai avançando, colocando as cambotas e o concreto projetado. Se você está numa frente com a presença de muita água, a gente tem casos aqui, você tem que necessariamente drenar essa frente antes de avançar. Então, você instala drenos, né, você leva um dreno ali de 21 metros à frente para mudar um pouco ali a tua condição do gradiente hidráulico que está no envoltório do túnel. Então, o que você faz? É simples, você coloca a água para sair lá da frente, enquanto você está avançando, ele está mudando a posição do gradiente, mudando a posição, rebaixando o lençol à sua frente, para que você avance numa condição mais seca. Se você tem uma condição favorável, né, de fluidez dessa água, material muitas vezes mais arenoso,
você faz um dreno gravitacional. Você executa na posição de mais baixo para mais cima, para o mais alto. Então, ele vai por gravidade, né? Você coloca um tubo de PVC com uma telinha em volta, porque é para evitar ali piping, o carreamento de finos, né? Você faz ali uma tela, um bidinho no fundo, fecha bem esse furo e vai passar aí água limpa do seu maciço, por gravidade. Isso se você tem uma condição favorável. Se não tem uma condição favorável, se essa água está mais presa no maciço, vamos dizer assim, de forma menos técnica, você vai ter que executar o dreno com as bombas a vácuo, né? Então você faz o mesmo tubo, geralmente inclinado para baixo, né? E vai fazer a drenagem com bombas a vácuo. A gente tem aqui nas nossas frentes, para cada avanço que você faz, você executa aqui 2 drenos de cada lado, a vácuo. O professor Nares visitou lá o inbox sul do túnel 2. Toda a frente ela é bombeada, a água é drenada antes de avançar. Não foi suficiente. Não foi suficiente, a gente teve que executar poços profundos em cima do túnel, na superfície, com a profundidade maior do que a da cota de ponteira. Nós temos ponteira filtrante, temos drenos de frente e temos os poços profundos, os poços injetores, que basicamente são poços artesianos, né, vamos dizer assim, que sugam, que baixam o lençol freático para... Exatamente. Você... Isso, exatamente. A gente executou primeiro os DHPs, que é o mais simples, né? Você tenta tirar só da frente de serviço, só que como aqui a gente tem que executar o IP e o ID, a gente optou por colocar as ponteiras, né? As ponteiras que são mais na vertical, exatamente 7 metros, 6 a 7 metros, né? E não foi suficiente, a água continuava na frente, então foi executado os poços na superfície, na lateral e entre os 2 túneis, que são duplos, né? Então, os 2 túneis estão aqui, você tem poço na lateral de cada um e no centro, entre os dois, para justamente mudar o gradiente hidráulico, mudar a posição do lençol freático, você escavar no seco. Depois que o túnel passa, você pode desligar esses poços, essa água retoma a posição do original dela, sem prejuízo para o túnel, né? Você já vai estar com ele todo concretado, com primário, com secundário, com as drenagens perimetrais executadas, você só vai ter que conduzir essa água para a drenagem interna do túnel. Pode passar. Aí a execução de enfilagem, a gente executa aqui as autoperfurantes que são executadas com jumbo, né? E sempre o pessoal ali, pessoal experiente para executar o tratamento das enfilagens. Pode, pode. Correr aqui, senão vai ficar longo. E aí você tem a cambota, que é um elemento... Aí tem um pouco de briga se ele é estrutural, se ele não é. Na minha concepção, aí, ele é um gabarito só. Ele serve para gabaritar o concreto que você vai aplicar, né? Não tem, ele não são barras aí são 3 barras, é uma treliça, na verdade, que vai no perímetro do túnel, de 12 milímetros. Então, assim, ele não teria suporte para uma carga. Se tivesse uma carga nessa armação aí, não resistiria. Antigamente tinha ali as de chapa, né? Calandradas, com perfil I, perfil metálico, que com certeza tinha uma resistência estrutural muito maior, né? Modernamente se utiliza a cambota treliçada, que vai ser preenchida com concreto, que acredito ser muito mais uma alternativa do projetista para garantia da forma e espessura do concreto projetado. Então, ele coloca um gabarito, você posiciona essa cambota, se você escavou a mais, você é obrigado a encher tudo, né? Você não pode simplesmente acompanhar o projetado com o perímetro do material, você é obrigado a fazer ali uma casca robusta no preenchimento dessa cambota.
Então, é um elemento aí presente, tanto nas seções de solo, como nas seções mistas. Pode passar. Eu falei da enfilagem, das pregagens, falei das cambotas. Aí a cambota instalada. Essa foto eu coloco por quê? Você não está em solo, você está em rocha do lado direito ou mista do lado esquerdo. Então veja como é uma situação difícil, especialmente essa seção mista, né? Você está na transição, você tem que detonar e você tem que ter uma qualidade na detonação para encaixar essas cambotas. Por quê? Imagina se você executa um plano de fogo, gasta algumas horas furando, carregando, detonando, limpando e vai encaixar a cambota e não passa nessa rocha. Muito ruim. Você vai ter um retrabalho muito grande porque você tem que garantir a seção do túnel. Agora, também tem o contrário. Com medo da cambota não passar, você faz um plano de fogo mais aberto, né? E abre mais a sua seção para ela encaixar muito bonitinha e não perder tempo na hora de instalar. O que vai acontecer? O seu concreto projetado vai dobrar, vai triplicar na obra. E Exatamente. Quando você tem uma seção... Claro. Exatamente. Agora você imagina, numa condição dessa, por melhor que seja o fogo, tem as descontinuidades da rocha, né? As descontinuidades da rocha, depois que você detona, que aplica o rompedor hidráulico ali, que é a garantia de não ter choco, não ter material solto, ele por si só vai criar o overbreak, né? E você não vai correr o risco de deixar um material, uma rocha solta, com a sua equipe tendo que entrar lá para poder executar a colocação da cambota. Então, naturalmente, por melhor que seja o seu plano de fogo, nessas regiões onde você tem mista, que você tem bloco com solo, você vai ter overbreak, vai ter que encher um pouco mais de concreto. De forma geral, os contratantes não aceitam mesmo pagar mais. Então, ele coloca lá no edital que você tem que prever que nas sessões mistas, o overbreak, o preenchimento de overbreak é sua responsabilidade. Isso gera, na concepção, na fase de tomada de preço, um risco muito grande que os orçamentistas têm uma certa dificuldade de resolver, porque ele tem que chutar um número ali. Vou dar um número conhecido nosso aqui. Nessas sessões mistas, a gente chega a utilizar 300% em relação ao concreto previsto na sessão de projeto, a sessão geométrica de projetos. Quer dizer que se era previsto 8 metros cúbicos para um avanço, ou seja, um caminhão desse, tem vários pontos que a gente tem que lançar 3 caminhões, porque você vai ter o overbreak, você vai ter reflexão, você vai ter aumento do perímetro da seção escavada, né? E tem o encunhamento da cambota numa região que você vai escavar depois. Então, é realmente um exercício muito pesado, assim, de qualidade da escavação, de futurologia, de que tamanho vai ser essa seção mista, que é onde você mais perde concreto. Se fosse um solo, você vai lá bonitinho, faz o recorte dele com a escavadeira, com um rompedor manual. Agora, seção mista e seção em rocha, quando tem que colocar cambota, é muito difícil. Pode passar, por favor. Exato. Professor, eu te digo o seguinte, ó, vamos pensar aí, você tem várias situações. Se for... Até por isso é muito difícil. Eu já vivi várias reuniões onde a pessoa pergunta qual é a perda de concreto projetado no túnel. É muito difícil de responder essa pergunta. Vamos lá. Em qual situação?
Uma seção ferroviária, por exemplo, a quantidade de teto em relação à parede, ela é muito menor, concorda? Geralmente é uma seção ferradura, onde a quantidade desfavorável, que seria o teto, é muito menor. Começa por aí. Exatamente. Então, começa por essa discussão. Então, não dá para comparar um túnel rodoviário com um ferroviário. Segundo, você vai executar em qual seção, em qual classificação? Você vai usar cambota ou não vai usar cambota? Se eu não vou usar cambota, eu vou colocar um gabarito, eu vou chumbar um gabarito na minha tela, na minha rocha. Ele vai ser ao longo de toda a sessão e eu simplesmente vou acompanhar o desenho da rocha. Isso me possibilita não encher os overbreaks, né? Então, ok, posso conseguir aí esse número de 50%. Aí, quando eu vou fazer o secundário, quando eu for executar o secundário, eu já estou executando em cima de um concreto, então a reflexão é menor, o desplacamento é menor, a seção já está desenhada, então a reflexão vai chegar nesse número de 30%. A reflexão em si, a gente hoje consegue chegar aí em 12%, 11%, 10%, depende muito da qualidade da aplicação. Agora, não é só a reflexão, é a perda geral, né? O perímetro, o tamanho do perímetro. Você compara esse número sempre em relação ao seu projeto. Seu projeto é geométrico. Tem uma conta simples, se for fazer a conta do que você perde de concreto com ensaio tecnológico, é uma enormidade. Porque toda BT que para, você vai fazer ali uma verificação. Aquela moldagem de corpo de prova ao longo de uma obra que tem aí 100 mil metros cúbicos de concreto, tem ali uma referência, uma quantidade de concreto que com certeza dá uma diferencinha no seu orçamento que você não previu. Então, assim, são várias variáveis, é o item A da curva ABC, da maioria dos túneis, em termos de materiais, é o mais caro, concreto, né? E tem sempre essa discussão, essa dúvida sobre o quanto considerar de perda. Não vou falar de reflexão, que reflexão já está bem estudada, é 15%, 10%, 12%. Agora, a perda geral depende muito do maciço. E chegando em alguns pontos a 300%, como eu falei. Você tem muitos blocos, ele sai, você tem que preencher atrás. Pode passar. É isso aí. E dá para mostrar, dá para falar que foi um bom fogo executado e mesmo assim o maciço não ajuda, então não tem o que fazer. Aí uma execução com o robô, né, aquele equipamento que eu falei no começo, ele tira a pessoa, a mão do colaborador do risco, né, ele fica com um joystick ali a 7, 8 metros da frente de serviço, e aí ele consegue ter uma segurança muito maior. E especialmente quando você está tendo algum tipo de desplacamento, né, Nares, que é comum, né, numa sessão dessa aí, você está iniciando, se ele é colapsível, ele começa a desplacar. Se não tem um robô, o cara tem que ir lá embaixo enfrentar aquele desplacamento. Enquanto ele está caindo, ele está lançando. Né? Quantas vezes a gente já viveu isso aí? Agora, com o robô, com o implemento do robô, ele está na distância correta, sem risco aí do ar comprimido, que é muito forte, né? Você trabalha com pressão muito alta. Imagina o cara segurando aquele mangote com a pressão do ar comprimido, tendo que pensar no maciço que está na frente, onde vai lançar, na distância correta, em não parar, porque ele tem que ficar fazendo o giro do mangote, né? Se vem uma pedra ali no mangote dele, dá uma entupida naquele mangote, dá um solavanco, quase derruba ele do equipamento. Então, assim, é realmente uma condição para profissionais, para pessoas treinadas, né, e com equipamentos adequados. Quando você tem um robô, você tem o melhor cenário possível, mas a gente sabe que é impossível que toda obra tenha um robô de concreto projetado. Você trabalha mesmo com a maioria em manual. Pode passar. Aí são os side drifts, né, que a gente executa. Na verdade, assim, de forma geral, né, falando desse slide. O primeiro slide ali, você tem uma escavação parcializada, side drift, né, você vai fazer o primeiro avanço, então você está ali com a estação total liberando uma cambota, acabou de escavar, colocou a cambota, ela está posicionando, a equipe de topografia está posicionando a cambota
Depois que ela posicione, dá o ok, ela é travada e o pessoal entra com o concreto projetado. Lado direito ali a execução da enfilagem, né? A enfilagem autoperfurante, mais embaixo a cambota preenchida e do lado direito aí um secundário sendo executado, né? O pessoal coloca toda a tela no túnel, lava bem o concreto anterior, que é para evitar aí que tenha poeira, que tenha pó, que tenha alguma sujeira, né? Porque vai receber depois ensaios de aderência, né? A equipe vem depois fazendo ensaios ao longo de todo o túnel para medir a aderência da parede do substrato concreto, do substrato rocha concreto, solo concreto, são feitas extrações para verificar aí se a aderência está conforme o projeto. Então tá aí as fases aí, que seria a cambota, o tratamento com enfilagem, a escavação, concreto projetado e o secundário. Pode passar. Nas duas direções, né, o trespasse. Uhum. É isso aí. É isso aí. Sem dúvida. Pode passar esse slide. Aí o tirante, né, aquilo que eu falei, o tirante tem 4,5 metros. Como que é executado um tirante? Você faz um furo ali, geralmente hoje 41 milímetros, 45 milímetros no máximo, um furo de 4,5 metros. As ferramentas não permitem se fazer um furo desse diâmetro maior do que 4,5 metros. E se você fizer um furo com um diâmetro maior, você vai ter um problema de preenchimento desse furo, que ele é preenchido com uma resina bicomponente, né? Ela tem um material bicomponente que, quando você insere o tirante de aço e mistura, ela se quebra e começa a reação. E você trabalha com dois tipos de resina. Resina pega rápida e resina pega lenta. Por que a lenta e a rápida? Como o projetista considera que ele trabalha ativamente como tirante, né, você tem que, primeiro, prender o fundo do tirante no maciço, e aí por isso você tem ali 2, 3 resinas no fundo do tirante, e ele inicia a pega muito mais rápido, endurece, vai para fim de pega muito rápido, em 3 minutos ele já está no fim de pega dela, e aí depois você, no tempo de gel do corpo da resina pega lenta, que é o corpo do tirante, no tempo de gel dela, você aplica o torque, e aí ele vai trabalhar ativamente, né, comprimindo o fundo do tirante com a região da placa, né, e vai ajudar na formação de um arco colaborante no entorno, né, no todo o entorno da seção do túnel. Então, pode falar. Perfeito, perfeito. Então, assim, esse arco colaborante tem alguns ensaios, acho que no YouTube deve ter isso aí, que se você pega uma caixa de brita sem tela, sem nenhum material, e coloca vários tirantes, né, nessa caixa de brita e prende de um lado e de outro, ela vai comprimir essas britas e ela vai ficar uma estrutura autoportante. Porque ela vai juntar e pela simples compressão e por aderência entre essas britas, ela vai formar aquilo ali uma região que se colabora, né, e tende a ficar rígida. A mesma coisa acontece no envoltório do túnel. Ele está comprimindo toda essa região, são vários tirantes, ele está comprimindo toda a casca, garantindo que aquilo ali se forme uma viga, né, uma viga superior, numa espessura de 4,5 metros, e nenhum bloco vai tender a descalçar, a cair dentro da seção,
que é muito importante, porque tem o chamado bloco-chave. Se você tem um esplacamento de um bloco, por menor que ele seja, pode chamar um próximo, que chama um próximo, e isso pode causar aí um grande esplacamento, uma sequência muito maior de colapso. Pode passar, professor. Aplicação do tirante com o jumbo, tá lá bonitão, furando a rocha, 4,5 metros. Esse jumbo aí por dentro tem 3 lanças, então você vai fazer 15 tirantes ali e todos estiverem trabalhando, cada um faz 5. Enquanto ele fura ali, o pessoal já vem com a instalação para você ganhar tempo de ciclo. Essa foto é recente, né? Se olhar ali, ó, 26 de novembro de 21, a gente estava executando tirante, Santa Catarina, Biguaçu. Pode passar. Tratamento de infiltrações, né? Nós temos um critério aqui no nosso projeto que nós não podemos deixar água gotejando em cima do pavimento. E aí eu vou falar, nesse quesito, eu vou falar um pouquinho da engenharia ferroviária. A gente fez os túneis para a Vale e era a mesma questão, né? O gotejamento em si, tanto na camada do lastro quanto em cima do trilho, era um problema. Você fala, mas não chove fora do túnel? Enfim, o problema é que o gotejamento ele é persistente em uma região só, né? Ele sempre naquele ponto, 24 horas por dia, né? Então lá a gente também teve que não impermeabilizar, mas direcionar a água, né? Nos critérios dos túneis brasileiros, os únicos túneis que são impermeabilizados são os túneis do metrô. Dificilmente você vê um túnel impermeabilizado que não seja de metrô. A maioria, a água é drenada e canalizada para as laterais. Então, lá na ferrovia, não pode ficar ali o gotejamento em cima do trilho, porque isso vai resfriar, eventualmente ele pode estar quente, pode resfriar, pode ter uma tendência aí a descarrilhamento, né? Além de, às vezes, formar ali uma poça embaixo do laço, isso 24 horas por dia, vários dias por semana, por mês, por anos, pode causar um risco aí de descarrilhamento. Então, tem esse cuidado de drenar a parede, né? Conduzir essa água, e você faz isso de forma simples, né? Hoje a gente tem as pistolas, tipo pistola a pólvora, né? São as pistolas Hilt que a gente fala, tem outras marcas aí, mas as pistolas com chumbo mesmo. Então você vem chumbando ali uma calha, né? Uma calha de material plástico, e você conduz essa água para sua drenagem do túnel, do piso do túnel, né? E depois aplica uma camada de concreto projetado por cima, para garantir a estanquidade dessa região, e a água começa a sair daquele ponto de infiltração para o piso do túnel, né, para a lateral. Então, o tratamento de infiltrações perimetrais, né, a região perimetral interna do túnel é muito importante, e hoje a exigência em qualquer tipo de túnel rodoviário, ferroviário, ou para outros fins aí que não possa ser comprometido com a água. Porque esse túnel, no final das contas, a maioria deles, eles drenam a região, né? Até uma questão ambiental. Aqui a gente tinha um dos túneis que seria executado todo ele com impermeabilização, acabou não sendo necessário. Aí você tem que colocar uma manta inteira, na seção inteira, para garantir que é o que se chama de túnel submarino. Ou seja, depois que você parar de rebaixar o lençol, a água volta para a cota dela e não vai mais infiltrar, né? Não vai infiltrar no túnel. É muito difícil, a maioria dos túneis só a água infiltra, assim, muitas vezes até mudando a condição hidrológica local, né? Esse é um cuidado que os projetistas têm que ter, a depender de onde ele vai executar esse túnel, né? Ele pode mudar, pode inverter, né, a direção de um fluxo contínuo aí de água de superfície, pode rebaixar o lençol. Aquele túnel ferroviário que eu falei lá de Anápolis, para você ter uma noção, todas aquelas casas tinham poços, né, tinham cisternas, não sei como vocês chamam, se é cisterna mesmo, mas é poço de coleta de água no fundo das casas. O pessoal tinha água encanada, água lá no caso da Saneago, né, mas não utilizava. Era mais cômodo ter um poço no fundo, né?
E com a vinda do túnel, não tinha mais jeito, não teria mais água nos poços dele. Secou tudo. E aí, além de ter secado, alguns poços interceptavam o túnel, porque a cobertura era muito baixa. Então a gente foi nas casas, tampou com argamassa e concreto, encheu todo o poço do pessoal, religou a água dele com a água da concessionária e foi escavando o túnel. E eventualmente você interceptava ali alguns poços, pelo menos 2 a gente interceptou aquele poço dentro do túnel. Então o que é? O túnel vem rebaixando o lençol freático daquela região toda, e se tem um poço ali, naturalmente ele vai perder a água, né? O lençol vai tomar outra direção. Então é um cuidado muito grande que o projetista tem que ter com a questão ambiental. Pode passar, professor. Marcos, quer falar alguma coisa? Não, acho que não, né? Tá. Então, essa é uma sessão típica com seus elementos internos, no caso aqui da rodovia, ali com os ventiladores, com o pavimento, com as defensas, com a caixa de eletrodutos. Essa é a seção típica que a gente tem ali, 10, quase 11 metros de altura, né, por quase 20 de largura escavada. Você vê ali, essa daí, deixa eu ver aqui, essa daí é do Rodoanel, essa seção, são 4 faixas, não é aqui de Santa Catarina, não. Você vê que é um túnel muito grande, né, 11 metros de altura. Você fala, uma pergunta que o pessoal sempre faz, né, por que não faz com o tatuzão, né? A seção do TBM é muito menor do que isso daí, bem menor, é uma seção ferroviária, na maioria das vezes, né? Então, para seções desse tipo aí, que são muito características aí das grandes cidades, dificilmente vai viabilizar um TBM, você vai ter que executar ela em NATM mesmo, e aí tem que parcializar toda a escavação para não ter riscos. Pode passar, professor. Falar um pouco de instrumentação, com certeza o professor já falou também, com certeza uma das coisas mais importantes que tem, é o que norteia aí a escavação, né? Você tem marcos superciais, taxômetros, inclinômetros, não vou entrar no detalhe deles aqui, isso aí são os externos, né? E você tem as seções, vê se na frente tem, no próximo slide fala da interna, senão já resumo. Tem sim. Tem a externa e tem a interna. Então, isso é acompanhado dioturnamente, né? Você tem as equipes e você tem características que tem que ser levado em consideração na hora de fazer as leituras, né? Então você tem especialistas acompanhando essas leituras no dia a dia da obra, e o importante, assim, vou falar de forma geral, claro, mais importante do que o quanto varia essa instrumentação, né? Mais importante do que o quanto eventualmente teve um recalque, uma convergência, uma divergência, são 2 questões. Primeiro, o que você está executando no momento daquela variação, né? Então, se você está executando, por exemplo, um arco invertido definitivo e teve ali um recalque da seção, aparentemente isso é normal, né? Você vai mesmo ter um recalque, você está mexendo naquela região. Agora, passado a fase de concreto e avanço para a próxima, isso tem que tender a estabilizar. Se isso não estabilizou, isso é um problema. Então, assim, alguns projetistas colocam um nível de alerta, um nível máximo de recalque, mas o que interessa mesmo é a velocidade desses recalques e se ele vai estabilizar ou não, de acordo com o que você estiver executando na frente de serviço, né? E aí você tem, em solo, a gente já viu aí 40 milímetros até estabilizar, um absurdo, né? É muita coisa até estabilizar. Em rocha, 1 milímetro causa um certo espanto, porque ele tem rompimento frágil, né? Ele não arqueia, aliás, ele arqueia, mas ele não tem deformações tão significativas, e aí o nível de alerta fica maior quando tem essas variações. Agora, em solo, né, especialmente nos homogêneos, ele vai ter realmente uma tendência aí a ter uma deformação. Com isso, as instrumentações vão mexer, mas você vê até nesses gráficos aí a tendência dela descer e estabilizar. Ou seja, digamos, né, não é o caso aí, mas digamos que a gente tem aqui esse gráfico
esse roxinho, primeira atividade, você escavou a cambota, depois estabilizou. Então, ele desceu, depois estabilizou. Depois você veio abrir um arco invertido provisório, continuou avançando. Depois você abriu a próxima cambota, ele deu uma nova recalcada. Avançou, fez um novo, depois ele estabiliza, abre-se um novo arco, ele recalca novamente. Depois estabiliza, ganha-se distância da frente de serviço desse instrumento e a tendência é ele ficar estabilizado. Então, assim, é necessário uma leitura diária, um acompanhamento muito próximo e mais do que diário. Muitas vezes a gente vê casos de grandes acidentes que a gente teve em túneis aí, que em poucas horas a instrumentação salvou vidas, né? Por quê? O instrumentador percebeu que tinha algo de muito anormal e solicitou imediatamente a evacuação do túnel, né? Porque não daria tempo dele lançar aquilo no sistema, avisar os engenheiros, avisar os especialistas. Então, ele percebe que está tendo algo muito anormal ali e pede a evacuação da frente de serviço e salva vidas. Isso é muito importante, porque não se vê a olho nu a movimentação. Nós estamos falando aí de milímetros, né? E às vezes o máximo que se vê é uma trinca. Agora, se isso está numa tendência, o que ele faz? Ele percebe que tem algo diferente, ele lê novamente. Se continuou, ele lê novamente. Se isso está continuando, ele evacua. Então, assim, são treinamentos, são procedimentos, são análises de risco que são feitas entre as equipes e processos, né, para garantir que em casos excepcionais como esse, você tenha um plano de ação, né, um gatilho que salve aí equipamentos, pessoas, enfim, ou que você consiga entrar imediatamente com um tratamento adicional, né, para garantir que não vai ter a continuação daqueles recalques. Então, a instrumentação, ela é mais do que necessária, ela é essencial, ela salva mesmo vida e salva a execução do túnel, não tem como você se nortear sem a instrumentação, especialmente a interna, porque a externa ela só é necessária nos primeiros metros, até porque do túnel, porque depois você tem uma cobertura tão grande que você não consegue mais tê-las. Pode passar. Aí um exemplo, né? Agora a sismografia, né? Aqui nós estamos numa região densamente habitada, é a característica de túneis rodoviários, então você tem que executar a sismografia de todas as detonações. Eu falei no evento aí, o professor teve presente, a gente fez quase 5.000 detonações aqui no projeto como um todo, todas elas monitoradas, todas elas a vizinhança sentiu, ouviu, né? Então é muito importante ter os registros para saber se a gente está dentro das normas. Então esse aí é um relatório de sismografia, né? A gente tem sempre pelo menos 2 sismógrafos, que é o da residência mais próxima e um reclamante, né? Para garantir. Porque sempre tem um reclamante, você coloca na casa dele para demonstrar que não tem risco de vibração, né? É um assunto muito técnico, mas de fato a pessoa sente, tem a pressão acústica que dá a impressão de vibração, né, na casa dela, mas não traz risco para a estrutura, mas ela reclama, então a gente tem que demonstrar que a gente está dentro da boa técnica e vai executar sem dano estrutural para a casa dela. Então, perfeito. Exato. Perfeito. Vou falar 3 exemplos rápidos aqui, professor. Uma detonação, o rapaz num supermercado nos acionou porque tinha derrubado as prateleiras dele.
De fato, a pressão acústica pode fazer isso. A pressão acústica é um movimento de ar que pode, se a prateleira dele derrubou todos os produtos, se ela está mal escorada, qualquer movimento ali é como aquele carro de som que passa na sua porta, ele quebra a sua vidraça, ele dá um impacto de som, né, e pode. Então, a gente não discute muito. Esse tipo de caso, a gente vai lá e paga, repara, paga o material que ele indeniza o material. Tem casos, a gente fez mais de 2.000 vistorias na obra, cautelares. Então, antes de entrar na obra, a gente vistoriou todas as casas da redondeza, né? Então, tem casa que a gente já tinha ali muitas trincas e elas continuaram aumentando. E aí ele fala, ó, tinha, mas aumentou muito mais. Mas aí você traz um perito e verifica que é uma falta de uma verga, de uma contraverga, que é uma questão de vício construtivo e não de uma variação, de uma sísmica, né? E tem vários, e tem casos, por exemplo, como eu falei, né, do cavalo que morreu de susto. O cara falou que o cavalo morreu de susto, né? Então, e realmente falou, e aí, ó, você vai lá, conversa, a gente sempre tem que ter uma boa relação com a vizinhança, né? Não dá para sair simplesmente falando nem sim para todo mundo, nem não para todo mundo. Mas, assim, no dia a dia você tem que estar amparado com relatórios, com sismografia, com informações, com vistorias cautelares, inclusive das ruas que a gente passa, a gente faz vistoria cautelar, porque senão depois a prefeitura vem para falar que a gente destruiu a rua dela. Então, você tem que estar amparado com documentação para poder ter sucesso aí na entrega da obra. Pode passar, por favor. Acho que não vai abrir o ciclo, o videozinho, será que vai? Deve ter passado, né? Então ótimo. Pronto, é isso aí. Isso, perfeito. Perfeito. Depois, professor, eu vou passar aí, depois eu vou passar no grupo, eu também estou no grupo hoje ainda e amanhã, eu vou passar alguns vídeos bem interessantes aí também pro pessoal, bem curiosos, tanto de ciclo quanto de alguma atividade, algumas atividades que a gente teve na obra aí, que acho que vale bastante a pena o pessoal ver. E aí, por último, ali tem a questão do o próximo slide, nossa, é a questão dos acidentes, né? Assim, eles estão sempre muito presentes no dia a dia de obras subterrâneas, né? A gente ainda não conseguiu aí nos livrar. Tem alguns exemplos aí dos últimos anos sérios, né? De acidentes sérios que a gente teve aí, Serra do Cafezal, teve Rodoanel, teve na subida da Serra de Petrópolis, são acidentes importantes que aconteceram, né? Metrô, né? E isso no Brasil. Aí lá fora também acontece muito acidente, né? E como a gente falou, é muito difícil, é um tipo de obra que você vai contra a natureza, contra a gravidade, e tudo que a gente falou aqui, todos os aspectos são importantes para garantir que não aconteça, né? A presença do projetista na obra, caracterizado como ATO, como acompanhamento técnico, ele é o responsável, né, por dar rumo aos tratamentos, tem que ser respeitada, tem que ser bem documentada,